Na paz do Senhor, amém? Irmãos, gostaria de desejar um ótimo dia a todos. Gostaria de dizer que nessa manhã, eu não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu creio no grande poder de Deus sobre a sua vida. Eu creio que Deus é o único que pode fazer aquilo que é impossível aos seus olhos. Amém? E nessa manhã, eu venho trazer para nossa meditação a palavra que fica em Ezequiel 37, que fala sobre o vale dos ossos secos. Essa palavra, ela é uma palavra muito forte, ela é uma palavra que nos traz a reflexão daquilo que ainda não chegou às nossas mãos e que muitas das vezes, não só por nós mesmos, mas através de todos à nossa volta, de algumas pessoas à nossa volta, nos traz a impossibilidade da promessa se cumprir. Porque no momento em que estamos vivendo a situação, no momento que estamos vivendo a dor, a dificuldade, é o momento em que realmente a nossa fé ela é abalada. E é nesse momento, que o Senhor ele nos permite e pede com que tenhamos a ousadia de crer naquilo que os nossos olhos físicos ainda não puderam ver. Porque, na verdade, irmãos, ser crentes em Cristo Jesus, crer naquilo que o Senhor pode fazer, verdadeiramente é crer em algo que não existe. Porque a fé é isso. Nós acreditamos naquilo que ainda não vimos. Acreditamos no que é impossível, no que é invisível. E muitos julgam, dizem que nós somos loucos, porque nós acreditamos naquilo que os olhos humanos não conseguem contemplar. Então vamos ler aqui nessa passagem a visão de um vale de ossos secos. Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei. Como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceram carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Amém? Irmãos, como eu disse antes, nessa palavra é uma palavra muito forte, porque toda palavra que ela fala sobre a ressuscitar o que está morto é algo extremamente impossível aos nossos olhos. Se pudéssemos contemplar alguém, quando vem a falecer e a gente olha e fala: não tem jeito,
Enquanto a vida há esperança, mas agora não tem mais jeito. Porque realmente é algo muito difícil lidar com essa situação. É algo que extremamente as nossas sabedorias humanas, as nossas forças humanas, elas são incapazes de contemplar tamanho milagre, tamanha impossibilidade. Mas o Senhor é aquele que é capaz de todas as coisas. Essa passagem, ela foi uma visão a qual Ezequiel teve e está relacionada ao estado em que o povo de Israel se encontrava. O povo estava em uma situação que foi levado ao cativeiro da Babilônia, e ali eles passaram por um momento de perca de esperança. Eles não tinham mais esperança de que eles pudessem voltar à sua terra, a terra de Judá. E era uma situação de impossibilidade, onde não havia esperança, onde o povo havia sido exilado e o povo não conseguia enxergar nenhuma forma de restauração para a vida deles e para a terra deles. No versículo 1, Deus põe a mão sobre Ezequiel e o levou em espírito a esse vale. Esse vale era um lugar de morte, um lugar de pó, um lugar de mau cheiro, um ponto final na história daquele povo. Porque esse vale, ele representava a situação em que o povo de Israel estava. Uma situação de fim. Isso me faz entender, irmãos, que o profeta Ezequiel, ele não teve escolha. Deus não deu a ele a possibilidade de escolher o lugar onde ele ia e nem para quem ele profetizaria. E ali ele foi levado em espírito. Quando a mão do Senhor leva Ezequiel, ele me faz entender mais uma vez que é uma ordem. Quem tem chamado, muitas das vezes vai receber ordem e não vai estar sempre aonde quer e aonde conhece, aonde tem mais intimidade. Muitas das vezes nós vamos ser levados a lugares em que nunca pisamos, a falar a corações que nunca encontramos nessa vida. O segundo versículo, quando relata o estado dos ossos, nos mostra que por estarem sequíssimos não podia sequer ser tocados. Era um estado determinantemente dito como algo extremamente impossível. Nesses casos, muitas das vezes passamos por situações às quais não vemos solução e que até as nossas mãos não conseguem alcançar, nem dos que estão à nossa volta. Nesses casos, muitas das vezes passamos por situações às quais não vemos solução e que até as nossas mãos não conseguem alcançar. E há casos que só a mão de Deus pode fazer. E Deus nos pergunta, assim como ele perguntou para Ezequiel, ele perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele respondeu tão somente: Senhor, tu sabes. Porque ele depositou ali, irmãos, a fé no nosso Deus. Ele depositou ali na mão do Senhor, porque ele sabe que o Senhor pode fazer. Aquilo que é impossível às nossas mãos, o Senhor pode fazer por nós. E ele pergunta: poderão viver esses ossos? Poderão reviver esses ossos? E assim ele pergunta também para mim e para você nesta manhã: poderão reviver esses sonhos? Poderão esses corações se renderem a mim? O que está te afligindo neste momento? O Senhor pergunta para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel responde: Senhor, tu podes. Nesse momento, Ezequiel, ele depositou nas mãos daquele que tudo pode fazer. Porque aos olhos dele, nada ele poderia fazer, a não ser que o Senhor desse ordem. Mas como o Senhor liberou a palavra, Então, irmãos, quando o Senhor perguntou para Ezequiel: filho do homem, pode reviver esses ossos? Poderão viver esses ossos? E Ezequiel responde para o Senhor: Senhor, tu sabes. Neste momento, Ezequiel depositou na mão daquele que tudo pode fazer.
Ele depositou na mão do Senhor aquilo que ele era incapaz de fazer. Mas o Senhor liberou a sua palavra e falou para que ele viesse a profetizar, assim como eu e você. E o que você vai responder para o Senhor? Vai responder para o Senhor que é impossível? Vai responder para o Senhor: Senhor, não sei, já perdi todos os meus recursos, já usei todos os meus recursos, mas ainda nada aconteceu? Ou você vai dizer para o Senhor: Senhor, tu podes. Porque, no versículo 4, Deus diz a Ezequiel o que fazer. Profetiza. Então profetiza a esses ossos. Irmãos, Deus está dando autoridade para mim e para você nesta manhã, para que nós venhamos a profetizar. Porque profetizando, nós concretizamos algo que o Senhor já liberou espiritualmente. Essa passagem, ela fala de uma visão espiritual. O povo de Israel ainda estava vivendo em cativeiro. O povo de Israel ainda estava vivendo um sofrimento, uma falta de esperança, uma impossibilidade. Tinham perdido suas forças. Mas mesmo assim, no âmbito espiritual, o Senhor mostrou para Ezequiel. No âmbito espiritual, nessa visão espiritual ao qual o Senhor colocou Ezequiel naquele vale, ele já estava vendo aquele exército de pé. Pois Deus deu autoridade na boca de Ezequiel, que conforme ele profetizava, algo acontecia. Algo estava acontecendo. Nós temos que ficar atento ao nosso olhar espiritual. Porque muitas das vezes os sinais do Senhor vão ser pequenos. Mas isso não quer dizer que não está acontecendo nada. Os ossos ouviram a voz do Senhor enquanto Ezequiel profetizava. No versículo 7 diz isso: então profetizei como se me deu ordem. E quando ele começou a profetizar, houve um ruído e um reboliço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começar a ouvir a voz de Deus te ordenar algo que está à sua volta, não vão enxergar aquilo que o Senhor está mostrando para você. O Senhor mostrou para Ezequiel. Essa visão foi para ele. E à sua volta começou a ouvir um ruído. E o ruído é um barulho bem pequenininho. Vai começando a sacudir, vai começando a parecer que é uma bagunça, aqueles ossos espalhados por todos os lados, mas Deus estava arrumando tudo. Ainda no versículo 7 diz: e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Sabe o que isso quer dizer? Que o que o Senhor te prometeu é teu. O osso de fulano foi ao osso de fulano. A mão de ciclano foi para o braço de ciclano. Nada ficou fora do seu lugar. Nada foi para a casa de outra pessoa, não. Foi para o lugar certo. Então, o que é seu é seu. Mesmo que em nossa visão física não vemos nada espiritual, mas o Senhor está fazendo. Precisamos contemplar o que Deus já está fazendo, porque antes de haver espírito e vida sobre esses ossos, naquele momento já estava acontecendo algo. Antes de entrar o espírito naquele exército, o Senhor já tinha colocado nervos, músculos, pele, sangue. E Deus estava trabalhando em cada detalhe, ao qual Ezequiel liberava a palavra de profecia. O Senhor estava trabalhando. E muitas das vezes queremos logo a bênção completa de pé, né? Queremos logo esse exército de pé. Mas para a gente conseguir enxergar o exército de pé, a bênção completa, a gente precisa olhar os primeiros passos, os primeiros sinais, porque para chegar a uma conclusão, a gente precisa olhar os pequenos passos para chegar até a bênção completa.
mas Deus está tratando por dentro com detalhes, assim como veias, órgãos, sangue, fios de cabelo daqueles ossos. No versículo 10 fala sobre a ordem de profetizar o Espírito que entrasse naqueles ossos. E eles se colocaram em pé e vivos. Essa profecia foi para que o povo de Israel tivesse esperança de restauração. Creio que Deus está restaurando sonhos meus e seus. E que está levantando pessoas nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite para fazer algo maior. Quem não presta atenção no ruído não vai entender o reboliço. Quem não presta atenção nos ossos de pé, nos nervos, nos músculos, nos órgãos, não vai entender quando o exército estiver pronto. Quem não valoriza o ruído não vai chegar ao reboliço. Quem não valoriza a pele que começou a se formar, que começou a cobrir aqueles ossos, não merecem ver o exército de pé. A palavra de Deus diz: quem dá glória a Deus no pouco, sobre o muito vos colocarei. É em Mateus 25, 21 que diz essa palavra. Então precisamos enxergar a nossa vitória em pequenos sinais, precisamos ver essas pequenas mudanças acontecendo, para que o Senhor venha nos mostrar esse exército de pé. Eu não sei, irmãos, o que Deus prometeu ao seu coração. Eu não sei quanto tempo essa promessa ainda está no seu coração. Assim como eu também tenho, né, o Senhor me prometeu e eu tenho esperado com paciência no Senhor. Eu tenho feito aquilo que o Senhor... Sei que tem muitas coisas ainda que o Senhor tende a fazer na minha vida, mas eu tenho esperado no Senhor que as promessas venham se cumprir, né, na minha vida. E eu tenho olhado sempre os pequenos sinais do Senhor. E eu vou falar para vocês, trazer um pequeno testemunho rapidamente, né? Para quem não sabe, eu sou casada, vou fazer 22 anos casada. Tenho esperado no Senhor, né, pela libertação do meu esposo. E não só eu, mas as pessoas que às vezes acabam de conhecer ele, têm a visão de que ele já é um cristão. Mas sabemos que o Senhor está tratando, está trabalhando, está libertando. E eu tenho que crer, né? Assim como Caleb aguardou 45 anos, quem sou eu para murmurar nos 22? Não é verdade? E eu tenho visto os sinais do Senhor. E a palavra de Deus diz que nada pode frustrar os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor nas nossas vidas. E eu tenho dado glória a Deus no pouco, sabe? Muitas das vezes eu falo assim: ai meu Deus, eu tô a pensar que sou doida, né? Mas o crente é visto dessa forma, porque não tem como. Crente que é crente acredita naquilo que não viu, que ainda não chegou ao seu... A palavra de Deus diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Então nós acreditamos naquilo que ainda não aconteceu aqui na terra. E eu já dei cultos de ação de graça pela libertação do meu esposo. Sabe, eu quero dizer para você que é algo tremendo quando você consegue visualizar espiritualmente, sabe? Quando você consegue concretizar isso dentro do teu coração, né? Com a tua fé naquilo que o Senhor te prometeu. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Quando o Senhor fala, Ele cumpre. No tempo dele, claro. Porque ao mesmo tempo que Ele está trabalhando para te entregar a tua promessa, o Senhor está trabalhando em você para receber. Está trabalhando na sua vida para receber a promessa. Porque nós vemos dessa forma, assim como Ezequiel, ele foi levado em espírito àquele vale, né? E se deparar com aquela cena de morte, cena de impossibilidade, como eu falei, cena de falta de esperança, para ele chegar àquela visão do exército de pé, ele teve que ver
que olhar aqueles ossos sequíssimos ali, como eu falei que não podia ser tocado, senão eles desmanchariam, e aí mais ainda a esperança tinha ido embora, né? Então assim, nós vemos que para ele poder valorizar aquele exército, olhar com aquela bênção completa, ele precisou olhar o impossível primeiro, e muitas das vezes nós precisamos olhar o impossível, irmãos. Porque Deus, ele não vai fazer nada que eu e você podemos fazer. Eu e você podemos sair daqui, evangelizar no nome do Senhor, podemos gravar um vídeo como eu estou gravando, trazendo um testemunho, trazendo uma palavra, um louvor. Isso nós podemos fazer, mas o impossível é nas mãos do Senhor. E não tem como ser um milagre se não for impossível. Então, muitas das vezes, o Senhor nos leva a situações que nos traz a impossibilidade para Ele fazer o milagre acontecer. E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes já ouvi, não, seu esposo não vai ser crente, seu esposo, tanto tempo, não sei o quê. Irmãos, quanto mais falam essas coisas, mais a nossa fé é edificada. Porque quanto mais as pessoas falam que é impossível, aí que o Senhor vai lá e faz. Então, irmãos, eu creio que nós temos que observar, sabe, os pequenos sinais. Eu vi um testemunho de uma pregadora, aliás, ela trouxe o testemunho de uma amiga dela, né? E quem quiser assistir depois é a Raquel Lima. Ela fala sobre uma, eu não sei, uma amiga dela, né? Que ela não citou nomes, mas ela falou sobre uma atitude que ela tomava e me trouxe assim cresceu mais ainda a minha fé. E saber que o Senhor, Ele fala conosco. Muitas das vezes as pessoas esperam que algum profeta fale, mas o Senhor, Ele fala conosco. Sabe, quando o Senhor falou isso comigo, que eu vou citar agora para vocês, que eu vi bem parecido com essa relação do vídeo que eu assisti, que eu falei para vocês agora, eu falei, meu Deus do céu, é Deus purinho na terra, sabe? E a fidelidade de Deus conosco, sabe? De falar, a gente sem merecer, e o Senhor tá ali falando, ensinando pra gente, porque não tem maior professor, maior mestre que o nosso Senhor Jesus, né? Que o Espírito Santo de Deus. É bom que façamos seminário, teologia, que estudamos a palavra, mas se não houver como é que eu posso dizer, o ensinamento que vem do Espírito, de nada valerá. Precisamos primeiramente que o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, nos ensinando, nos capacitando, sabe? E eu dei um culto de ação de graças pela libertação do meu esposo por 2 vezes. Por 2 vezes. Como se ele já estivesse na igreja. E quando eu ouvi esse vídeo, quando eu ouvi esse vídeo, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô sozinha. Porque eu tenho um blusão de manga comprida, vinho, uma calça comprida preta, já penduradinha no cabide. E eu sempre falo com meu esposo, aquela roupa ali, tá penduradinha quando você for a primeira vez para a igreja, que você aceitar Jesus, essa roupa já tá aqui, pronta, preparada. Eu comprei uma Bíblia para ele, enorme. Falei, essa aqui é a Bíblia, quando você for para a igreja, para você pregar, sabe? Eu já deixei aqui tudo, e eu falo com ele. Aí ele, toda noite a gente ora junto, né? Vou dizer para vocês que foi sempre assim? Não. Passei processo? Sim. Hoje nós oramos juntos, ele escuta a pregação, ele louva com a gente, ele participa de algumas coisas que a gente faz, cultos, né? Que a gente sempre faz o culto doméstico, só a gente aqui de casa mesmo. A gente sempre estuda a palavra. Muitas das vezes, quando eu vou estudar a palavra, que eu vou fazer uma devocional, eu peço para ele abrir a palavra, ele abre a palavra. E eu falo, você é o sacerdote da casa. E ele abre a palavra, a gente vai lá e estuda sobre aquela palavra. Esses são os ruídos. Esses são os pequenos sinais.
o que você não vê, né? Se você olhar para mim, você consegue ver meus cabelos, minha sobrancelha, meus olhos, meu nariz, minha boca, meu rosto, minha orelha, minhas mãos, mas você não vê meus órgãos. Você não me conhece por dentro, você não vê o meu coração, o meu estômago, o meu intestino, meus nervos, mas o Senhor vê. E assim como houve nervos, órgãos sobre aqueles ossos que estavam mortos, esses órgãos, esses nervos, eles são os pequenos sinais do Senhor, mostrando para você que a promessa vai se cumprir. Que vai chegar um momento de você ver a promessa de pé. E nós, irmãos, só temos que acreditar. Não precisa o irmãozinho do lado acreditar, o vizinho, a mãe, o pai, o tio, o avô, a cunhada, sobrinho. Ninguém. Não precisa. Se Deus fez a promessa ao teu coração, é você que precisa crer. É você que precisa profetizar. Então somente, ore por mim, irmão, ore por mim. Os irmãos vão orar, vão interceder, mas o mistério é com você. Porque a responsabilidade do cumprimento da palavra, do cumprimento da promessa na tua vida, está na tua fé. Porque se Deus falou contigo, é contigo. Isso me faz lembrar da passagem de quando Jesus andou sobre as águas. Quando Jesus andou sobre as águas, a palavra diz no primeiro versículo ao segundo que ele foi sozinho ao monte orar, falar com o Pai. E ele pediu e insistiu, a palavra diz bem claro que ele insistiu para que os discípulos fossem para o barco. E conforme o vento batia contra, o barco ia ficando mais distante de onde o Senhor estava, da terra firme. E o Senhor, para chegar ao barco, ele precisava nadar. Mas o Senhor veio andando sobre as águas. E os discípulos, ao ver Jesus andando sobre as águas, gritaram assustados que era um fantasma. Preferiram acreditar que eram espíritos de outro mundo, que eram fantasmas. Mas era o Senhor, já operando um milagre sobre aquelas águas, já ordenando às águas que se aquietasse para ele passar. E aquelas águas se formaram como um chão firme para o Senhor Jesus andar sobre elas. E quando ele disse, né, não temas, sou eu, Pedro disse, Senhor, se for o Senhor mesmo, faça com que eu ande até a ti sobre as águas, né? E ele foi andando sobre as águas até o Senhor, até que o vento veio e ele ficou assustado e acabou se afundando sobre as águas, pediu socorro ao Senhor e o Senhor estendeu a mão e o levantou de sobre aquelas águas. Mas, irmãos, isso me faz entender que muitas das vezes o Senhor vai mostrar para você sozinho. Se o Senhor Jesus foi sozinho ali clamar naquele monte, falar com o Pai ali sozinho, sem a presença dos discípulos, a palavra diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Temos que imitar Ele em todos os passos, em todas as atitudes. Se Ele foi ali sozinho clamar ao Senhor, orar ao Senhor naquele monte, nós também devemos. Tem muitas coisas que nós vamos ver sozinho. Tem muitas bênçãos e vitórias e promessas que o Senhor vai mostrar só para você. Só na presença do Pai. Então não adianta, irmãos. Tem muitas coisas que a gente tem que pedir discernimento ao Senhor, que a gente tem que pedir direcionamento ao Senhor, para quem falar, com quem falar, se vamos realmente falar. Porque tem coisas que é para guardar aqui, ó. Só você e Deus. E haverá tempo, mesmo que você guarde só para você e Deus, haverá um tempo em que você terá que propagar isso. Haverá um tempo, Deus vai mostrar, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos orienta, aquele que nos conforta, que nos consola, que nos instrui, que palestra na nossa consciência a todo momento.
E Ele vai dizer o momento certo, porque houve momentos. Mas eu vou deixar para uma outra oportunidade de trazer esse testemunho para falar para vocês. Que haverá momento de você propagar. Colocando na minha situação, houve momentos em que eu tive que dizer, né? Quando abriram a boca para falar que não, que isso não vai acontecer, e eu falar, em nome de Jesus, um dia meu esposo vai ser um grande pregador da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, você vai ver o meu esposo evangelizando. Então, nós temos que profetizar. Não para ser melhor do que ninguém, para falar das promessas de Deus querendo pisar em ninguém, mas porque se nós temos que falar, porque, irmãos, a Bíblia tão somente é que a boca de Deus, e ela é constituída de histórias de vidas, de testemunhos de vidas, de acertos e de erros. São testemunhos de vidas aqui, são histórias de vidas. E hoje é as nossas vidas que estão sendo propagado, o nosso testemunho. O nosso testemunho é a maior pregação. O nosso testemunho, por isso que a palavra nos ensina que nós temos que preservar a imagem de Cristo sobre as nossas vidas, porque as nossas vidas são pregações. Muitas das vezes vai ter momentos em que você nem vai precisar abrir a Bíblia para falar da palavra, porque o teu testemunho, o que você reflete, se verdadeiramente refletir os mandamentos do Senhor e a imagem do Senhor sobre as suas vidas, não vai precisar nem falar, irmãos. Então, que essa palavra esteja no coração de cada um nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, porque, como eu falei, não sei qual horário vocês estão assistindo, mas eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Amém?